Um. Bom dia a todos, amigos e amigas do Gintec da Cespro. Estamos aqui hoje gravado o programa. Desculpa, gente, não tivemos condições de fazer ao vivo. Estamos fazendo um programa gravado, então para você que entrou no horário aí, eu peço desculpas, né? E o programa está sendo gravado hoje, um programa especial do nosso programa GoTech, de inovação aberta e desenvolvimento tecnológico. Vamos receber aqui hoje nossos amigos Gabriel Chinchak e Thiago Zancop. E para mais um podcast, eu dou um bom dia aqui ao meu querido amigo presidente Davidson Santana. Bom dia, Davidson. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Zancop. E aqui é mais uma vez uma satisfação do lado de dois amigos aí, né? Que a gente convida só amigos, né, Marquinhos? O ecossistema em Goiás é tão pequeno e tão... Eu digo tão que é a legal, nossa comunidade, né? É, a comunidade, né? E são duas referências aí, né? O Gabriel dispensa comentários, o Zancop é a enciclopédia viva. Isso é parceiraço. Então já vamos aproveitar então a deixa do Davidson e dar o bom dia para o nosso amigo Zancop da Prefeitura de Goiânia. Bom dia, Zancop. Marquinhos, bom dia Davidson, bom dia, Gabriel. Agradecer em nome do secretário Silvio, do superintendente Washington, do secretário executivo Tiãozinho Porto, do diretor Gustavo Prado e também em nome do Marden, nossa pedra angular no que diz respeito à tecnologia em Goiânia, na Prefeitura. Represento eles com um grande compromisso de tentar trazer boas contribuições para esse debate. Muito bom, Thiago. O Zancop aí representa a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Goiânia, que é um parceiro aí da Cespro, do Gintec, nesse programa chamado GoTech de capacitação tecnológica. E também aproveitando aqui para dar o bom dia ao nosso amigo Gabriel Chinchak, do Senac Infinity. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Davidson. Bom dia, Thiago. Para mim é um prazer novamente estar aqui nessa casa, aqui no Gintec, um espaço referência de inovação em Goiânia, no estado de Goiás, e agradecer poder participar de uma discussão tão interessante que é o GoTech. O Senac Infinity, representando o Senac Goiás, ele aderiu ao programa GoTech como uma forma realmente de a gente poder trazer mais atores, mais profissionais para entrar nesse mundo da tecnologia aqui no estado de Goiás. Então, para a gente é um prazer fazer parte desse momento. Também mandar um grande abraço aí para toda a diretoria do Sesc Senac Goiás, a FEComércio também, e mandar um grande abraço também para a Softex, que está nos assistindo, está acompanhando a gente nesse momento e nos colocar à disposição dessa brilhante discussão sobre tecnologia hoje na cidade de Goiânia e no estado de Goiás. Obrigado, Gabriel. Queria então mandar um abraço para o Edivar Pera, para o Felipe Fantini da Softex Campinas, nossos parceiros que viabilizaram que o GoTech pudesse vir para Goiás, né, dentro da plataforma Workover, do Upskill. A gente vai falar mais durante o programa sobre essa plataforma, né, e de que forma ela funciona. E agradecer também aos âncoras lá, né, o Dionês, o Ben, nosso amigo chileno lá, o deputado Marcos Pereira, o deputado Virtual Libre também da Softex, que são os mentores aí que carregam o piano através desse grande projeto aí da Softex no Brasil inteiro. A Cespro Goiás representa a Softex aqui no estado de Goiás. É uma satisfação muito grande acompanhar o Davidson nas reuniões do Conselho da Softex, sempre reuniões de alto nível, com o governo federal, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, outros ministérios, né, deputados, e é esse arranjo, né, Davidson, que a gente procura trazer para Goiás, e a gente tem dois parceiraços aqui hoje, que é a Prefeitura de Goiânia, que é o Senac Infinity, que vão nos ajudar muito aí nesse mapeamento de vagas, né, nas empresas de TI, e principalmente a formação dos jovens, né, Davidson? Aí eu queria até que o Gabriel falasse um pouquinho como é que está sendo o trabalho do Senac Infinity, né, de que forma a gente está preparando esses jovens para o mercado de trabalho. Perfeito, Marquinhos, Davidson, eu gostaria até de comentar com vocês, puxando esse gancho que o Marquinhos trouxe, para falar sobre o programa Senac de gratuidade, no que a gente chama do PSG. E o que a gente faz? Com esse programa, que é uma obrigação que o Senac tem de oferecer várias vagas de capacitação e qualificação profissional para o mercado, vagas gratuitas que a gente coloca à disposição de todos, que a gente quis realmente aproveitar
toda essa movimentação do GoTech para poder oferecer mais vagas em tecnologia, para cada vez mais poder formar profissionais de tecnologia, profissionais que queiram entrar nesse meio, independente da idade, independente da formação anterior ou atual. Podem ser pessoas que já estão no mercado de trabalho, jovens que querem entrar, que estão fazendo faculdade ou que ainda não decidiram por uma faculdade especificamente. O PSG, que a gente chama, né, o Programa Senac de Gratuidade, ele pode oferecer isso para jovens, independente da idade, a gente chama jovens, mas pode ser para qualquer pessoa que muitas vezes já está trabalhando, às vezes até está desempregado. Entre no PSG, no Programa Senac Gratuidade, e dentro dessa parceria que foi formada junto com a Softex, e aqui, lógico, incluindo acesso para o Ugintech também, nós podemos oferecer um programa completo, onde nós temos uma trilha e junto dessa trilha entra toda essa plataforma do Workover Upskill, né? Desenvolvida pela Softex dentro do programa GoTech. Ou seja, a gente consegue oferecer para eles uma solução completa, gratuita. Isso é perfeito se a gente está pensando realmente em fazer essa virada digital que o estado de Goiás tanto precisa e tanto almeja. Então, realmente é um momento muito bacana que a gente está juntando forças e, com certeza, a presença da Prefeitura de Goiânia é extremamente importante, porque ela nos dá o respaldo, né? Dá todo esse apoio muito importante. E o Senac do seu lado, e o Senac Infinity, nós temos os professores, os instrutores, nós temos toda a equipe, a infraestrutura tecnológica à disposição, porque nem todos têm computador e internet em casa, então eles podem usar os nossos laboratórios e a gente usa realmente essa plataforma maravilhosa que foi criada pela Softex dentro do programa GoTech. Muito bom, Gabriel. Fala bem demais, né? Que São dois convidados. E nós precisamos começar a falar, eu vou baixar a cabeça aqui. Responder. Os caras falam bem demais, muita satisfação. E o Zancop, ele já faz um trabalho com a gente na Prefeitura de Goiânia, desde a assinatura do termo de parceria até o plano de trabalho, o Zancop nos acompanha. Mandar um abraço também para o Jordano, lá do Cine, também um grande parceiro nosso do GoTech aí, o Cine da Prefeitura de Goiânia, que também a gente está dando fazer esse trabalho de dar um tech, né? O Zancop na SEDEC, no Cine, e também apoiar esse segmento de tecnologia que é estratégico para a cidade, né? Tendo em vista o antigo programa Goiânia Digital, e que agora vai ser formado também os polos de desenvolvimento de tecnologia que estão lá dentro da secretaria. Então, fala um pouquinho para a gente aí dessa visão desenvolvimentista, o Zancop. Contextualizar, então, que você tocou em dois assuntos bem legais. Primeiro é trazer o Cine, uma perspectiva de um Cine digital, de um Cine tecnológico, rompendo um pouco o estigma que o Cine tem de ter vagas de trabalho muitas vezes que atendem determinados segmentos e não alcançam outros. Então, a gente viu no GoTech uma possibilidade de começar a trazer um Cine 4.0, um Cine 2.0, um Cine voltado para a tecnologia. Eu tenho conversado com o Jordano sobre isso. Algumas empresas já têm procurado o Cine para tentar captar essas vagas, o que para nós é bom, mostra que começou um reconhecimento de que isso pode ser feito e a gente quer agora aprofundar. O programa GoTech começou a tramitação na gestão passada. A minha contribuição foi colocar o documento para rodar, então, de maneira final, para que ele fosse publicado no diário, enfim, para que o extrato pudesse valer da parceria e a gente começasse a trabalhar. E, paralelamente a isso, ano passado a Prefeitura marcou 2 golaços, na minha opinião. Quais são esses golaços? O primeiro, aprovação do Código Tributário, que reconhece, não apenas nas empresas de tecnologia, um potencial imenso, como concede alguns benefícios fiscais. E, num segundo momento, veio a aprovação do plano diretor que trouxe a delimitação de polos tecnológicos, né? Os polos tecnológicos podem ser implementados em qualquer lugar da cidade, o que permite que, muitas vezes, um ecossistema local de uma determinada região de Goiânia, região norte, noroeste, sudeste, sul, se identifique e resolva se organizar em torno de um polo, mas também na região norte, onde a gente está aqui de Goiânia, porque a gente pensa aqui também como um polo tecnológico. E esses polos vão ter, uma vez configurados e aprovados, vão ter uma série de benefícios, sobretudo de IPTU e ITBI. Então a Prefeitura de Goiânia entendeu que o segmento de tecnologia é parceiro, é fundamental para o crescimento da cidade. A gente tem outros exemplos que a gente quer chegar ou ultrapassar, ou então até mesmo servir de inspiração para eles, como Recife e Florianópolis. Então, Goiânia tem esse interesse de se posicionar igual a esses players, e para isso a gente resolveu 2 entraves legais.
plano diretor e código tributário. E o GoTech está associado a isso. Óbvio que a gente também deve muito, igual você tem o nome do Marden no início, ao que foi feito anteriormente pelo Goiânia Digital. Então agora, pelo GoTech, igual o Gabriel falou, entender que existe vagas em aberto em Goiânia, essas vagas podem ser preenchidas, e uma vez elas sendo preenchidas em Goiânia, você movimenta a economia local. Então o que a gente quer é fazer com que essa cadeia funcione. A prefeitura ela quer, muitas vezes, identificar aquele jovem que não consegue chegar por si só, a gente quer dar esse empurrão para que ele vá, preencha essa vaga, gerando emprego e renda em Goiânia. Muito bom, Zancop. Eu acredito que inserir Goiânia nessa economia digitalizada, nessa demanda por transformação digital nas empresas, e que a gente percebe que o grande gargalo é justamente profissionais. E aí a questão é a falta de alfabetização de códigos, né, que a gente ainda tem na cultura, né, goiana, que é muito conservador, o Davidson sempre fala isso. Então a gente tem uma dificuldade enorme. Eu sou conservador também. A gente acaba sendo, né, a cultura ela faz parte dos valores, né, de um povo. Então, logicamente, a gente está inerente a isso, mesmo a gente tendo uma característica inovadora, né, Davidson? Então, o que nós fazemos aqui é um cooperativismo, é um trabalho colaborativo aqui, de público-privado até. A gente está aqui com prefeitura, Sistema S. Mandar um abraço lá para o Leopoldo Veiga Jardim também, nosso parceiro do Senac Goiás. Do Marco Chaú também, presidente do Sindicato de Informática, representante aí do nosso segmento. Parceiraço nosso. E o Marcelo Baioc, que está lá em Genebra, né, no encontro mundial aí das federações de comércio, representando o estado de Goiás, um grande parceiro, né, de todos os momentos aqui do Polo Tecnológico e de Inovação do Gintec, e que em breve a gente vai estar com novidades, né, Davidson? Exatamente. E mais importante que isso, é porque eu não dou conta, eu me seguro, mas na hora que ele fala golaço, eu já jogo pro lado do futebol. Você falou golaço, esse golaço da prefeitura foi o quê? Foi uma cobrança de falta, foi um pênalti, foi uma jogada individual que... Compara aí, só para o pessoal entender lá na linguagem popular. A aprovação, o que foram esses golaços aí? A questão é legal. A aprovação de duas leis, exemplo de código tributário e de um plano diretor, é uma jogada coletiva. Sim. É uma jogada ensaiada. Sim. Você precisa combinar com a sociedade civil, você precisa combinar com os vereadores, pela Câmara Municipal. Então, quando você consegue aprovar duas leis que modificam as bases da economia e do arranjo da cidade em si, né, uma vez que o plano diretor tem tudo a ver com o Estatuto das Cidades, você consegue, então, trazer uma dimensão para o município que pode ser transformadora. É nisso que a gente abriu uma nova chave para Goiânia. Quando você traz um documento, que é a Constituição da cidade, em linhas gerais, que é o plano diretor, que diz o que será feito dela, para onde ela irá caminhar, e você coloca que precisa ter polos tecnológicos, então você está reconhecendo esse ecossistema e quer fomentar ele. Então, essa é a grande contribuição da prefeitura. Olhar para esse ecossistema e falar, nós reconhecemos que vocês existem e nós queremos fortalecer vocês. Então vamos caminhar juntos. Então você está falando para mim que foi um golaço de forma coletiva, jogada trabalhada, que classificou para o playoff agora. Perfeito. Como se fosse uma jogada estilo Barcelona, do Guardiola, no tic-tac lá. Para não falar Palmeiras, depois a gente entra nesse assunto aí, né? Aí eu queria também aí parabenizar então o prefeito Rogério Cruz pela visão desenvolvimentista. Com certeza, eu acho que é o primeiro plano diretor de Goiânia que tem esse foco muito forte aí no desenvolvimento econômico e tecnológico da cidade, aproveitando suas vocações já existentes, né? Foi aprovado do plano diretor aí o APL da moda, o APL do agro, o APL atacadista, né? Polo de serviços no entorno do aterro sanitário. Do aterro, e também tem um polo do aeródromo nacional. Perfeito. Aqui na região norte a gente tem o Gintec, a UFG. Sim. A UFG é uma parceira nossa aqui da CESPRO e do Gintec. Inclusive, hoje à noite a gente vai estar acompanhando o Eliomar Araújo num evento lá do INF Apoema, divulgando também o GoTech dentro da UFG. A Aerotrópolis também no Santa Genoveva, que está pertinho de vocês. Então a gente imagina que num segundo momento haverá uma conexão muito forte, né, entre os alunos do Senac, que fica ali próximo do antigo aeroporto, da antiga entrada, o hub daqui e o Santa Genoveva. E a própria UFG, que é o sem dúvida. Aproveitando o gancho aí, mais uma pergunta, Marquinhos. É um cenário diferenciado a nível de capital, ter tantos APLs próximos assim, porque geralmente eu não vejo esse cenário no Brasil inteiro. A gente conhece um pouco, as APLs são um pouco distantes, não pode ter aquele conflito de interesse. Aqui não, Goiânia até a 44 está próximo aqui Davidson, também, né? Que vantagem é essa, hein, cara?
3 representantes do alto escalão me fizeram essa pergunta. Thiago, e aí? Você que é o nosso responsável por estudar esses assuntos. Tem alguma cidade que tem isso, igual Goiânia? Eu falei, não. Eu ainda não encontrei e se alguém que estiver assistindo souber, me mostra, porque eu até quero entender se tem uma cidade que tem tanto arranjo que pode contribuir um ao outro no mesmo espaço, porque eu preciso estudar isso. Às vezes é difícil você estudar algo que tem pouca coisa publicada. Então aí que entra o ecossistema, né? E eu acho que o ecossistema, ele não pode pensar só em inovação, ele tem que pensar nas vocações econômicas e o que a gente pode fazer para melhorar essas potencialidades do município, né? Então, a gente foi buscar as vocações aqui para o Goiânia 2, inclusive em cima dessas vocações potenciais da cidade. E aí entra a tecnologia da informação, aí entra a economia criativa, aí entra toda essa parte do Código Tributário também, que está dando os incentivos fiscais, que eu acho que esse é um outro atrativo que é muito importante. E o que fez a Aparecida desenvolver bastante nos últimos 20 anos, Goiânia agora está implementando, né, ações semelhantes, né, Zancop? Não, exatamente, sobretudo chegar num entendimento acerca de um desconto, eu falei de IPTU e ITBI, mas também do ISS. A gente tem que entender que o volume de ISS muitas vezes é maior que de IPTU e ITBI, então a gente tem que também desenvolver um estudo dentro do possível e do limite do que é razoável para a prefeitura em torno do ISS, mas você não consegue fazer um omelete sem quebrar os ovos. O que a prefeitura de Goiânia nesse momento fez foi quebrou os ovos e deixou pronto a massa para que a gente comece agora a fazer os omeletes. E outra coisa, Gabriel, Goiânia é uma vocação comercial de serviços muito forte, aqui não é uma cidade industrial, e aí o Senac teve também esse olhar, né, estratégico de enxergar o momento, né, de fazer essa virada de página aí no comércio e nos serviços que sofreram muito com a pandemia, sofreram muito com, né, essa questão econômica e que talvez a pandemia deu até um novo mindset para os empresários, né, Gabriel? Coloca para a gente certeza aí o momento que está vivendo aqui o comércio e os serviços em Goiânia e em Goiás, né? Pois é, Marquinhos, você foi muito assertivo quando comentou que Goiânia é uma cidade de serviços e comércio. É a capital do Centro-Oeste, né? É a cidade realmente, lógico, tirando Brasília, mas Brasília tem todo o seu papel nacional de ser realmente a capital do Brasil, mas Goiânia realmente é a cidade que é o polo comercial do Centro-Oeste. Então, você bem mencionou a 44, é um exemplo muito claro realmente de empresários, profissionais, pequenos varejistas que vêm para cá para comprar e abastecer os seus comércios de cada cidade, de cada região. Então, Goiânia, realmente, por um lado, é uma cidade, é um polo comercial, um polo de serviços muito importante. Existem indústrias, existem algumas áreas ligadas ao agronegócio, só que não estão tão presentes aqui. Realmente, Goiânia é uma cidade de serviços muito importante para o estado de Goiás e para toda a região centro-oeste. Por outro lado, a gente percebe que haveria realmente uma necessidade de uma modernização desse setor de serviços e comércio. Nós tivemos aí 2 anos de pandemia muito complicados para todos, mas realmente em toda a dificuldade você tem os aprendizados. Você, como toda a jornada de um empreendedor, né, você tem um momento de aprendizados e eu acredito que o setor de comércios e serviços aprendeu muito nesses 2 anos. E aí tem a Federação do Comércio, o Senac, presente aí para ajudar realmente nesses aprendizados e dar os caminhos. Um dos caminhos, com certeza, é a digitalização, é a busca por soluções tecnológicas e por que também não entender, reforçar ainda mais esse segmento tecnológico para ser mais um setor de fortalecimento para essa economia da cidade de Goiânia. Então, o Senac, a FEComércio entendeu isso e tem investido pesadamente realmente em parcerias estratégicas, que é o próprio caso da Softex, com a Cespro, com o Gintec também, com outros parceiros importantes no Brasil e no estado de Goiás. E a gente tem realmente investido bastante, realmente não só em ações pontuais, mas também nós vamos fazer grandes investimentos em infraestrutura também, em apresentar e dar mais laboratórios para essa população que precisa realmente dar esse salto na tecnologia. O que o nosso amigo Edvar gosta muito de falar, o letramento digital.
né? Então é um momento importante para isso e é um momento também para o empresário do comércio de serviços dar realmente essa virada interessante. Então o nosso papel é dar caminhos, é instruir. Nós fizemos há uns 3 meses atrás um evento muito bacana, Missão Digital, que o Marquinhos pôde estar com a gente também, teve um momento de fala muito bacana, onde a gente começou realmente a lançar essa semente de como a gente consegue digitalizar e modernizar alguns comércios bem tradicionais. Então esse vai ser o nosso papel nessa virada, né? A gente tem essa vocação logística primeiro, de turismo, de negócios, para Goiânia, que é um polo comercial, a gente gera muito turismo. O próprio agronegócio foi colocado aqui. A saúde é um setor super relevante. E por que não essa economia criativa, a gente falar também de eventos, né? Que eu acho que Goiânia poderia estar também com melhores eventos aí, principalmente para que esse turismo ele seja mais frequente, né, Gabriel? O que eu percebo, por exemplo, é que Goiânia ela se expõe muito pouco, né, lá fora, nacionalmente. E talvez, Ancop, com esse novo plano diretor, com todo esse potencial aí que o Davidson colocou, eu acho que Goiânia se posiciona melhor no cenário nacional para atrair esses investimentos também, né? Concordo, porque o Gabriel tocou num ponto muito legal, que é uma fala do Edivar, de letramento digital. O letramento é um termo que você usa em substituição, um conceito, para alfabetização. É que letramento muitas vezes é mais palpável ao ouvido do que se falar em alfabetização, que tem uma carga no Brasil até um pouco assim, pejorativa, a pessoa não foi alfabetizada, etc. A parte disso, o letramento, então, foi a chave de sucesso da Coreia do Sul. Quando a gente olha para o modelo de educação da Coreia do Sul e vê o que deu certo, quando a gente olha muitas vezes para a chave da educação da Inglaterra e vê o modelo inglês, que é um modelo que muitas vezes as pessoas pensam em trazer para o Brasil para copiar, ou o modelo alemão, você fala em letramento, alfabetização. Letramento digital perpassa toda a economia de agora em diante, sobretudo quando a gente pensa na chave de leitura do Klaus Schwab, que a gente está vivendo uma 4ª revolução industrial. O que eu quero dizer? Vai ter que ter, sim, um aparelho digital, de tecnologia da informação, numa farmácia, numa loja de venda de calçado, numa loja de venda de roupa, nem que seja para você controlar o estoque. Se você consegue um primeiro letramento, mostrar para esse comerciante que ele pode sim usar ferramentas digitais e conforme ele vai aprimorando essas ferramentas, ele consegue ter uma gestão melhor do seu negócio, você consegue chegar nos grandes players, como por exemplo, vamos organizar uma feira de eventos para discutir agrotechs ou green techs no mesmo espaço. Olha, o agro tem que pensar que do outro lado tem o lado verde, o verde tem que pensar que tem o agro. Qual é o meio termo para ambos? Da mesma maneira no comércio. Quais aplicativos, quais ferramentas, quais soluções tecnológicas cabem para o meu negócio? Quando você expõe isso numa feira, você muitas vezes vê pela referência cruzada algo que você não estava pensando para você, mas que cabe. E aí onde que Goiânia tem que novamente se posicionar como capital de eventos e turismo de negócios. Aí você ativa toda a economia, com rotas turísticas comerciais, utilizando a tecnologia para o cara entender onde ele está, para qual bar ele pode ir, qual restaurante, ou então para qual centro comercial para fazer uma compra, levar um souvenir daqui. Tudo isso é tecnologia. Eu sempre, eu que gosto muito de viajar, como o Gabriel, eu sinto falta em Goiânia de um city tour, cara. Um turista chega em Goiânia, ele não tem opção de um city tour. Né? Então, acho que isso é muito simbólico, que mostra como a gente ainda não valoriza o turismo de negócios. E isso que a gente tem uma 44 com potencial enorme lá, só que a gente não coordena. Né? Eu acho que falta um acolhimento ali, uma estrutura. Você faz essa provocação em que sentido? Você fala que o setor público ou privado deveria... Eu quero entender isso melhor que você expôs. Pode ser bem claro. A Goiânia tem um PIB aí na ordem de 30 bilhões, né? 40 bilhões, se não me engano. 40 bilhões. Vamos colocar 40 bilhões. A região da 44 corresponde aí a aproximadamente 7 bilhões de um PIB de 40. E a maioria desses compradores vem de fora. E não tem nenhuma estrutura ali de apoio a esse turista que chega na cidade. Então eu vejo que o polo de desenvolvimento ele precisa criar essa infraestrutura. Né? E aí esses polos de desenvolvimento, esses polos de tecnologia podem se transformar numa grande vitrine da cidade e dos seus APLs. Davidson, tentando dar um exemplo que o Marcos falou, muitas vezes o interessado está na 44, ele não atravessa a rua para descobrir que do outro lado tem o planetário do FG, pensando no aparelho público.
E pensando muitas vezes em outros aparelhos, ele não consegue chegar no Palácio das Esmeraldas para ver uma obra do estilo Art Deco, do Atílio Correia Lima, ou então ele não consegue muitas vezes ir no Serra Dourada ver uma obra então do Paulo Mendes da Rocha, que é um brasileiro ganhador do Pulitzer ao lado do Oscar Niemeyer. Ele não conhece Goiânia. A gente tem autódromo de o Goiânia, autódromo, que é uma referência. Você O sabe Oscar que o próprio Niemeyer, goianiense não conhece Goiânia, né? Você sabe o disso, museu, que muita né? gente... A gente não tem um museu simbólico, que eu acho que é muito importante. Toda pois cidade ter uma referência. Essa ou agenda- chegar essa no agenda- Centro Cultural Oscar Niemeyer para ver uma Teatro exposição, Goiânia, o Teatro Goiânia, um Zancop, roteiro essa Art Deco. agenda de turismo, essa agenda de entretenimento cultural, a gente vê muito no que a gente tem forte aqui, que é a nossa vertical aqui, que é o setor de música, sertanejo, tudo. A gente está em Brasília, São Paulo, você encontra no aeroporto, na rodovia, o pessoal, vou pro show não sei o quê. Isso é bem divulgado, isso é muito perfeito, maravilhoso. Mas não é muito mais. Goiânia, Goiás não tem muito mais do que isso. Que o pessoal, a comparação que eles acham que Goiás só tem cantor sertanejo e gado. Então vocês só mexem com isso. E a gente é muito mais forte, principalmente Goiânia. A capilaridade de Goiânia é incrível. Muita gente não sabe que Goiânia é referência em vários setores de serviço, prestações de serviço em geral. Com certeza. E não é divulgado. Então, esse turismo que a gente está falando em Empoderamento, relação a isso... né? Sem dúvida. Não, você eu vai fazer o concordo. que em Goiânia? Você tem um aplicativo, tem o que chega no aeroporto, no rodoviário. O que você vem fazer em Goiânia? Então, consulte aqui, veja aqui. Então, O você tem Curta uma série... Mais, talvez, faz esse papel, né? Mas assim, a Com o privado, provocação né? que eu Mas fiz... com o A público a gente tem provocação... pouca ação, né? Sim, sim. A provocação que eu fiz com o Marquinhos, porque isso aí é a união, cara, é uma junção do setor público e privado. O privado é ele que vende, então ele tem que dar o start e mostrar para o setor público, para a prefeitura, falar aqui, ó, nós temos isso aqui. Não é deixar a prefeitura tomar o start igual a vida inteira, o pessoal pensou, não, isso é função da prefeitura. Eu tive até uma ideia, viu, presidente? Vamos convidar aqui o pessoal do segmento de turismo. Excelente de ideia. Goiânia, né? O Convention Bureau, o Sinditur, o secretário de Cultura do Estado, que é um cara bem bacana, que eu tive com ele recentemente lá em Aparecida de Goiânia. E eu acho que provocar isso, né? A gente tem um evento da CESPRO aqui em setembro, né? Um CA, que é um evento que vem empresários do Brasil todo, e é uma oportunidade da gente poder expor a nossa capital, as nossas potencialidades e trazer mais investimentos para cá. Então, gente, o Zancop, fala para a gente aí sobre essa nova fase da SEDEC, né, com o novo secretário assumindo a pasta, né, o Silvio. Conta um pouquinho para a gente aí das perspectivas lá da SEDEC e da nova gestão aí à frente da secretaria. A gente tem agora um secretário muito técnico, que é o Dr. Silvio Souza, que assumiu tem 2 semanas. Inclusive, daqui a pouco, terminando a gravação, eu vou correr para uma reunião com ele, na qual ele quer fazer um brainstorm acerca dos nossos projetos, identificar alguns que ele quer pedir uma ênfase maior, outros que ele quer pedir para a gente dar um stand-by para depois retomar. Na nossa ideia com o secretário Silvio, num primeiro contato a gente quer fazer com que a prefeitura seja cada vez mais parceira do setor produtivo. E a gente quer tentar identificar quais são equipamentos que estão muitas vezes sob o controle da SEDEC, que não necessariamente precisam mais ter o suporte da SEDEC, pensando que a iniciativa privada poderá executar esse trabalho até de maneira mais eficiente. Então a gente vai começar a iniciar rodadas para discutir o que a gente pode fazer para muitas vezes dar uma dinâmica um pouco mais assertiva para esses espaços, ao mesmo tempo que a gente quer continuar o desenvolvimento dos polos. Os polos tecnológicos, os polos econômicos, são áreas consideradas prioritárias pelo secretário e a gente quer fazer cumprir, então, esse desejo que é também do prefeito Rogério Cruz. Sobretudo, eu acompanho diretamente o polo de aviação da escolinha e o processo está tramitando, da mesma maneira está tramitando também uma solução pensada em tecnologia e moda, que é o cluster da moda. Eu quero retomar esse assunto com o secretário Silvio para ver o que a gente pode fazer também pensando que existe um gargalo de mão de obra para as facções e confecções da 44, mas pensando uma solução tecnológica para isso também. Então, a ideia é fazer com que Goiânia, economicamente, aproveite dessa retomada para se posicionar nacionalmente. Eu acho que o Marcos tocou num ponto interessante, e você também, Davidson, que é pensar Goiânia para além dos seus chavões, né? para além dos seus estereótipos. Pensar uma Goiânia muito mais como uma cidade já de 1,5 milhão de habitantes, dinâmica, com suas complexidades e diversidades, mas sobretudo assim, uma cidade de Goiânia que consiga atender a todo mundo que queira vir aqui em busca de algo, né? A gente tem que parar com esse senso comum de que em Goiânia não tem isso. Não tem.
e a gente tem que mostrar que tem. Turismo, negócio, investimento, enfim. Exato. Muito bom, Zancop. Então manda um abraço pro Silvio Souza. Em breve a gente vai estar lá visitando ele, fazendo um alinhamento estratégico. E a minha contribuição aí para a reunião é que vocês pudessem enxergar a cidade como APLs. E aí vocês terem uma ação para cada APL e sempre chamando os atores que formam parte desse APL para que vocês criem uma governança, né? O plano diretor já dá essa condição de APLs, inclusive a gente está lá lutando para que o APL de tecnologia e economia criativa e games seja criado também. Na época do Magu, a gente até mandou um termo de referência para que esse assunto fosse colocado em pauta. Espero que na aprovação do novo Código Tributário a gente possa avançar nessas pautas aí. Não, conte comigo. Você sabe que eu sou entusiasta dessa economia criativa, defendo. Já estive na economia criativa do lado privado, agora do lado público. Eu acredito nisso. Eu acho que o modelo de economia é da economia criativa de agora em diante. Eu falo, não existe nenhum negócio tradicional que não caiba uma solução criativa. Não existe. E você sabe que é o mais interessante, vou passar também, fazer uma pergunta para o Gabriel. Gabriel, o setor privado, ele que movimenta toda a engrenagem, ele que empodera, ele que dá direção a qualquer ecossistema, qualquer cidade, qualquer estado, qualquer país. Como que o Senac, como que o sistema verifica essas necessidades? Através de quê? Através de pesquisas, através de indicadores, através da própria procura de mão de obra para direcionar essa mão de obra que você acabou de falar em relação ao Goltec, tudo isso. Explica para mim, principalmente comércio, porque Goiânia é muito forte comércio, tradicional comércio. Então, se explica como que vocês conseguem separar isso aí e direcionar essa parte de capacitação, preparação de mão de obra para o setor privado. Perfeito, Davidson. Eu vou um pouquinho para trás para responder isso, que é interessante, porque esse talvez seja um dos motivos que o Senac Infinity ele foi criado há 2 anos atrás. Em primeiro lugar, se a gente for olhar empresas de alta tecnologia, empresas que estão na ponta, ou vamos olhar os unicórnios brasileiros, né? Hoje no Brasil existem aproximadamente um pouco mais de 20 startups unicórnios. Eu acho que até esse número já deve estar batendo na casa dos 30, né? Dependendo aí do valuation de cada um. Mas olhando esses unicórnios brasileiros, a gente pode identificar que praticamente quase todos, ou se não todos, são da área de comércio e serviço. A gente for olhar Nubank, 99, iFood, Quinto Andar, Gympass, Hotmart, todos eles são comércio e serviços. Por outro lado, o Senac, não falando do Senac Goiás, mas falando do Senac Brasil, ele não teve ainda um entendimento estrutural sobre como ele deve lidar com as startups e com as empresas de tecnologia. Como ele realmente vai olhar para essas empresas do século XXI. Então, a gente ainda olha muito a empresa tradicional do século XX. O Senac é uma instituição com mais de 70 anos de história. Então, nós entendemos que para você poder falar, se relacionar e oferecer soluções para empresas desse perfil, para uma 99, para um Nubank, ou para startups aqui de Goiás mesmo, né? As startups que nasceram aqui no Gintec, nasceram na UFG, nasceram no IF, na UEG. A gente precisa ter um diálogo diferente, a gente precisa se apresentar um posicionamento de marca diferenciado. Por isso que o Senac Infinity foi criado para isso, para a gente poder falar de igual para igual com essas empresas que vão ser os nossos clientes do futuro. Na verdade, já seriam clientes de hoje, né? E a gente precisa oferecer para eles cursos de tecnologia, qualificações profissionais, capacitações, aprendizados, eventos, oficinas, para que o empresário de tecnologia, você é um empresário de tecnologia, você, Marquinhos também, todos que fazem parte da CESPRO, do Sind Informática, né? São empresários que precisam realmente do Senac e que o Senac possa ajudar numa capacitação, numa qualificação dos seus profissionais. Então, para a gente poder ter um diálogo, ter uma proximidade, a gente também precisa falar uma nova linguagem. Por isso a gente criou o Senac Infinity para isso, para poder chegar para o empresário e falar o que você está precisando. Eu sei aí que o Davidson precisa realmente de profissionais de linguagem Java. Como que eu posso te atender? Então, esse é o relacionar que a gente precisa ter e a gente precisa estar nessa ponta.
A gente precisa fazer essa ponte realmente entre o público e o privado. Esse é o papel do Senac. Então, para isso, realmente a gente precisou criar uma nova marca, criar eventos, criar uma aproximação para realmente estar muito junto desse empresário que colabora com o Sistema S, né, por conta desse compulsório que todos pagam. E a gente tem que dar essa devolutiva para o setor produtivo em serviços e comércio. Então, basicamente, eu acho que é isso. Gabriel, o famoso wish list. Exatamente. Né? Excelente. Ô, Thiago, a gente atrasou um pouquinho, né? Eu não queria te atrasar na reunião com o Silvio, né? Eu queria que você desse as últimas considerações, né, no nosso podcast de hoje. Agradecer pela sua presença aí. Agradecer pela representatividade aqui do setor público, muito importante, como o Davidson disse, a gente ter aqui termina de concluir aí, eu tenho que fazer aquela tradicional não, de sempre. Fica à vontade então, presidente. A tradicional de sempre. A última deixa. A tradicional de sempre, o nosso Thiago aí, o Zancop, como bom palmeirense, né, um cara inteligente. Aí o Gabriel fica mais um pouquinho com a gente aí depois. Que entende de futebol, não só de história, é um cara bem antenado aí. Eu faço a comparação sempre com o futebol, já virou um clichê aqui, pessoal. Você compara o futebol, todo mundo entende, até mulher, criança, assim. Em que nível que você acha que, no caso, hoje, a Prefeitura de Goiânia, em relação ao futebol, que a gente evoluiu muito nessa gestão, não se pode negar, né? Principalmente em relação à tecnologia, o que vai ser a Prefeitura, para onde vai, tudo isso. Comparando tipo futebol, a gente pode comparar assim um pouco com, lógico, guardadas as devidas proporções, com o que os portugueses estão fazendo aqui no futebol brasileiro, não especificamente o Abel, todos os portugueses, que até o técnico do Flamengo é muito bom. Então eles são muito estrategistas. Então você tem que ter o grupo na mão. Ou seja, você tem que ter seu secretariado, todo mundo assim, o controle que eu falo dizendo assim, para você conversar a mesma língua e falar, isso tem que ser feito assim, assim assado. Explica. Só complementando então, mandar um abração aí pro Carlos Júnior, que foi nosso primeiro secretário da gestão, Rogério Cruz, pro Paulo Henrique também, Paulo segundo Henrique, secretário também, e ao Magul, que também passou brevemente pela SEDEC, fez um ótimo trabalho, e a gente vai estar com ele na quinta-feira lá na São Segov. Jogadores que eu tô falando, é justamente isso. Por isso que eu citei. O Rogério, no caso, o prefeito, que é o técnico, assim, como que você vê a sua visão estando ali? Vou colocar uma menção honrosa ao Rafael Meirelles, teve de interino. Sim, perfeito. Essa comparação com os técnicos portugueses é muito legal, porque isso começou com o Mourinho, né? Aí ficou muito tempo só o Mourinho, aí agora você tem o Abel Ferreira no Palmeiras, o Vitor Pereira no Corinthians, para o corintiano aqui ficar feliz que eu citei o Corinthians, que tem uma história linda. Eu falo que só existe o Palmeiras porque existe o Corinthians e vice-versa. Histórias lindas de dois clubes. E você tem o Paulo Souza, que levou a Polônia para uma Copa do Mundo. Quando a gente pensa na tradição por isso que é bom você ter um historiador aqui, de um futebol polonês, cara, mas não eu sabe falo, quem quiser entender o que é o futebol polonês, vê o jogo Polônia e Brasil em 74, vai ter uma dimensão do que eles fizeram com a gente num time que tinha Leão, Luiz Pereira, tinha ainda Jairzinho, tinha Marinho Chagas, um dos maiores laterais da história do futebol brasileiro, que não tem o devido reconhecimento. Exatamente. Mas enfim, não vou falar muito de futebol, porque ainda tem um Caju naquele time, que eu sou fã. Fecha o parênteses futebol. Eu vejo o seguinte, a gente está assim nesse momento português, porque o que a gente vê dessa escola portuguesa? Uma espécie de futebol total. Você tem que não apenas entender o que você faz, mas o que seu colega faz. Quando o Gabriel trouxe a ideia do wish list, é muito, para mim, impactante, porque é isso que a prefeitura quer fazer com o setor produtivo. Durante muito tempo, a prefeitura colocava barreiras. O setor produtivo quer fazer, primeiro fale não. Eu lembro numa reunião, eu até vou citar o nome, o Sandro Mabel falou, olha, a Prefeitura de Goiânia, antes de qualquer coisa, falar não. Tem que parar de falar não. O nosso papel na SEDEC é conversar com o setor produtivo e entender qual que é a demanda e tentar fazer com que ela encaminhe. O Silvio gosta muito de uma expressão, colocar na esteira. A gente tem que colocar na esteira a demanda e fazer com que ela siga adiante. Então eu entendo que na gestão Rogério Cruz, com o plano diretor e com o Código Tributário, a gente colocou essas demandas na esteira. E de uma maneira total. O setor produtivo, qual que é o gargalo? Prefeitura, qual que é o gargalo? Sociedade civil, vocês concordam? Não? Vamos todo mundo conversar. Entender o meu lado, o lado do outro, tentar fazer esse exercício de empatia, de se colocar dentro da posição de cada um, mas daí seguir adiante. Eu acho que a gente vive sim uma fase da prefeitura em que pela primeira vez a gente está vendo uma gestão que se coloca do lado do pagador de imposto, do lado de quem gera o emprego e tenta trazer ele por um lado em que eu posso ajudar você. Você também pode me ajudar. Vamos trabalhar junto? Essa harmonia é muito importante. E isso começou. Então, acho que a comparação cabe sim. A gente vive uma fase quase que de uma prefeitura, de um futebol total ali, cada um fazendo um papel. Uma gestão diferente de uns portugueses, assim, né? Zancop, aproveitando, daqui a pouco a Milena vai entrar aqui também no nosso podcast. Ela trabalhou comigo lá em Aparecida de Goiânia.
E o nosso lema era PPP. E a gente fazia justamente isso que você falou, a interlocução. Eu acho que o mais importante do setor público é ele estar aberto a ouvir aos empresários. E a partir daí somar forças para fazer a diferença. Né? Eu acho que falta um front office, eu brinco. Lá é muito back office. Todo mundo é da parede para dentro. Né? Precisa estar mais, né, recebendo mais as pessoas, né? Criando esse ambiente de negócios e essa articulação com os APLs, que eu acho que aí vocês vão fazer um grande trabalho. Gente, obrigado. Obrigado, Zancop. Convidar a Milena da Inteligência Educacional para entrar. Enquanto isso, vamos falando aqui com o Gabriel. Gabriel, bem. E como você enxerga que, como a gente estava perguntando aqui pro Zancop, essa nova Goiânia que a gente está preparando aí para o futuro, né? Excelente. Marquinhos, eu vou te... até era um assunto que eu queria pontuar. Em relação à Startup Nation, que você falou, às vezes, sim. que falta uma identidade. Exatamente. O Davidson também colocou isso, que a identidade de Goiânia não é sertaneja, né? Pois Por favor, Milena. Apesar que a gente gosta. Milena, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Seja bem-vindo, Milena Araújo, da Inteligência Educacional, amiga de longa data. Uma satisfação estar recebendo você aqui hoje com a gente. Com certeza, com certeza. Uma grande satisfação, Marcos, uma grande satisfação, Davidson. E honrada de estar numa mesa tão seleta como essa, falando sobre inovação. E agora eu quero trazer a pauta educação. A gente que sente Com honrado certeza. da sua presença. Além do desenvolvimentismo, né, que a gente está colocando, a Milena também vai falar bastante aí da educação. Enquanto isso, o Gabriel vai colocar aí a visão dele dessa nova Goiânia que nós estamos planejando para o futuro. Perfeito. Marquinhos, Davidson, vocês sabem, eu não nasci aqui em Goiânia, eu sou de São Paulo, né? E tive uma oportunidade de visitar outros ecossistemas no mundo, Israel, Vale do Silício, China, alguns outros lugares na América Latina, Europa. Eu acredito que Goiânia tem alguns pontos muito interessantes a serem colocados aqui. Em primeiro lugar, um ponto muito positivo é esse alinhamento de vários atores na região norte de Goiânia. Isso é um ponto muito interessante, você realmente fazer um eixo aqui. Temos aqui o campus Samambaia da UFG, estamos aqui no Gintec, nesse lugar realmente onde vai realmente florescer um campo muito fértil de tecnologia, de negócios, muito bacana. Nós temos aqui, não muito longe daqui, acho que é um quilômetro daqui, nós temos a nossa faculdade Senac, onde no futuro pretendemos realmente ter um espaço muito bacana de tecnologia, também aqui no setor Santa Genoveva, e outros atores que realmente vão se colocar nessa região aqui, que está realmente muito bem posicionada estrategicamente dentro da cidade de Goiânia. Por exemplo, São Paulo, que é uma cidade que eu conheço bem, não tem um parque tecnológico. Existe um projeto de, eventualmente, colocar um parque tecnológico onde a região onde fica o SEASA, na região lá da Vila Leopoldina, que fica do outro lado do Rio Pinheiros, onde está o campus da USP, cidade universitária. É um projeto que se discute muito, não sei se vai acontecer... porque o SEASA é federal, e o projeto do parque era estadual, e havia um conflito entre o governo do estado com o federal, e principalmente porque o SEASA é bem complexo, né? É segurança alimentar, então... É bem difícil tirar o SEASA de local, digamos assim, né? Exato. Existia um projeto lá no Rodoanel. Porém, São Paulo, já digamos assim, a Berrini é um polo tecnológico, a Paulista é outro polo tecnológico, a Faria Lima é outro polo tecnológico, e então são APLs, como Goiânia está visualizando, polos de desenvolvimento. Não é isso, exato, Gabriel? Mas retoma um pouco o que você tinha falado agora há pouco. A comunicação entre os poderes, a comunicação entre o Estado, o governo federal, ela é necessária. Senão nós não vamos conseguir fazer um desenvolvimento perene. Quando você fala em São Paulo, a gente está falando de um mercado em que é muito, muito iniciativa privada. Sim. Certo? Tanto é que São Paulo é o que mais sente quando a economia ela vai mal, mas ela também é a que recupera mais rápido. O perfil tecnológico, Milena, não está em São Paulo capital, mas está em Campinas. Não. Exatamente. Está em Piracicaba. Por quê? Para a gente fazer inovação, precisa da academia. Exatamente. E a academia em São Paulo ela é muito pro mercado, digamos assim. Já Campinas e Piracicaba fazem esse papel, né, da academia realmente desenvolver um P&D, né? Principalmente em Campinas, que a gente
Eu acho que talvez seja o melhor exemplo de que é possível essa interação entre universidade e empresa, né? Que às vezes a gente tem um preconceito, né, de que não funciona, mas tem muitos lugares no mundo que funciona e que é exemplo para o Brasil, né? Então nós precisamos pensar em mudar um pouquinho a legislação nossa federal, né? E permitir com que as empresas invistam nas universidades e tenham retorno também com as universidades. Eu sempre questiono por que nós não podemos fazer um investimento na UNB, por exemplo. Eu estava com pouco tempo, alguns meses atrás, eu estava com uma cientista e ela tem um estudo fantástico na área da saúde e, de repente, ela falou assim, olha, só que eu estou tendo um problema, porque eu não posso receber investimento da iniciativa privada, certo? Porque a iniciativa privada, depois, ela não pode ganhar com isso. Ela não pode receber os royalties desse meu produto, porque eu estou dentro da universidade aí, Milena, da UNB. Campinas ensinou pra gente que existem os ICTs para fazer esse papel. Ainda bem, E aí Max. eu acho que é uma oportunidade enorme aqui para os ICTs em Goiás, para o Gintec como um instituto, o próprio Senac Infinity, para inteligência educacional, para que a gente possa fazer isso. Hoje a gente já tem um projeto do Gintec com a UFG, de mestrado e doutorado, que nós fazemos um financiamento privado para uma pesquisa aplicada, junto com a farmácia artesanal, né? Então, em breve a gente vai fazer aqui um podcast com a farmácia artesanal, com a UFG, para mostrar para o público aí como é que funciona essa interação empresa-universidade. Geralmente através das wishlist, né, Gabriel? A empresa abre essa wishlist e o ICT ajuda a universidade nesse desenvolvimento da pesquisa aplicada, né? E aí você cria ali uma remuneração para que aqueles alunos que estiverem envolvidos no projeto tenham uma remuneração durante o mestrado e doutorado. Então são iniciativas aí, às vezes até criativas, que nós fazemos, né, que nós fizemos com a UFG, e talvez esse governo Bolsonaro, por ele ser mais de direita, abriu essa oportunidade para aumentar o financiamento privado nas universidades federais. Até é um assunto que está lá em Brasília, né? Sim. Essa questão aí da privatização das universidades federais. O que você acha sobre isso? Olha, é um assunto baita polêmico, mas eu acredito que quando nós conseguimos trabalhar as PPPs, quando nós conseguimos trabalhar a iniciativa privada, alinhada à universidade, alinhada ao conhecimento científico, eu acho que só temos a ganhar. Eu não gostaria de fechar os olhos e falar, nem levantar bandeira de a favor ou contra, mas acompanhar as decisões que estão sendo apresentadas e desenvolvermos, sim, essas parcerias. Privatizar, eu acredito que nós não vamos conseguir fazer isso de um dia para o outro, e isso vai ter que ser feito de forma controlada e organizada. Então, trazer a iniciativa privada, trazer uma proposta em que possa estar fazendo com que a universidade privada, ela de fato faça iniciação científica, que ela de fato traga propostas e projetos que possam trazer benefício para a população, isso é super bacana e só conseguimos se nós tivermos uma PPP. Gabriel, você que conhece bastante também esse ambiente acadêmico aí, nós já tivemos lá na Universidade Hebraica de Jerusalém, onde o indicador de uma boa universidade é quantos prêmios Nobel ela já teve, né? Sim. Em Haifa, né? Lá no Technion. Qual que é a maturidade aí da nossa academia, Gabriel? Ela realmente é capaz de ajudar no desenvolvimento? O que falta para o setor privado e a academia estarem mais juntos no Brasil? Marquinhos, rolou aqui leitura de pensamento, que eu queria falar exatamente sobre isso aí, lembrar aí a Universidade Hebraica lá de Jerusalém, que nós, quando nós estivemos lá, a gente visitou a incubadora da universidade, a ISUM, uma incubadora que tem, vou falar, acho que mais de 50 anos de história, né? Muito interessante. Quem foram os fundadores, Gabriel? A Universidade Hebraica de Jerusalém foi fundada pelo Albert Einstein, pelo Sigmund Freud, alguns outros renomados cientistas da época, né? Isso, a universidade vai fazer 100 anos. Na verdade, ela é até mais antiga que o próprio Estado de Israel. Isso é interessante. Vai fazer 100 anos, eu acho que em 2024, se não me engano. E o que é interessante é o seguinte, que a ISUM, que é a incubadora, ela, por mais que realmente eles tenham prêmios Nobel,
grandes professores lá, renomados, que estão lá dentro da universidade, a incubadora é bem hands-on, é bem pé no chão. Eles são muito objetivos nos seus, realmente Business, né? em resultados financeiros. Wishlist, Exatamente, ou seja, financiamento privado, tudo isso que a gente falou. eles estão acostumados, Marquinhos, a receber as demandas do mercado, não fazer o caminho inverso, onde o professor traz uma pesquisa que realizou no seu doutorado, no seu pós-doc, mas eles fazem o caminho inverso. A empresa vai lá, faz a demanda, por exemplo, uma buyer chega lá, bate na Inovação porta. aberta, digamos assim. Né? Exatamente. Mas não com startups, né? Com PRPI, por exemplo. Com pesquisa, né? Pesquisa e desenvolvimento, trazendo os pós-graduação, problemas. com a equipe de pós-graduação e pesquisa da universidade. Pois é. Né? Eles buscam os problemas reais e aí dos problemas reais eles demandam para os professores e os professores muitas vezes linkam com pesquisa que já estão realizando e aí eles dão uma ajeitadinha, né, para poder atender uma demanda de mercado. Talvez Os esse Innovations mindset... Labs também, às vezes, que a universidade certeza. coloca os desenvolvedores, Milena, à disposição dos empreendedores. O empreendedor não tem que saber programar. Com certeza. Existe, como lá no Einstein, né, na Eretz.bio, que eles têm um Innovation Lab que ajuda o empreendedor nessa prototipagem, como se tivesse um estúdio dentro da incubadora, não é isso, Gabriel? Exatamente. É uma maneira assim muito proativa, né? Muito objetiva de trazer resultado, porque eles têm uma visão seguinte, que não adianta você pesquisar se não vai trazer benefício real para a sociedade, para a humanidade. E muitos seniors, né, Gabriel? Com não certeza. É jovens. Aí já é uma conversa tão avançada que não é conversa para iniciantes, né, Gabriel? São seniors. Tem que ter maturidade. Eu gosto muito de um raciocínio muito simples quando nós falamos em benefício para a população, né? O Brasil ele precisa entender que a iniciação científica, que os nossos estudos, eles precisam ser popularizados. Popularizar a ciência no Brasil às vezes é mal visto. E, teoricamente, isso aí deveria ser a finalidade. Quando você observa realidades como na Universidade Hebraica, você percebe essa importância de trazer realmente o benefício. É colocar no chão, né? Que é uma realidade, eu volto à necessidade de termos a iniciativa privada junto. Sai um pouco do eu, que nem o Gabriel falou, do professor ter uma pesquisa, para que o que de fato o mercado está demandando, o que de fato vai dar resultado, né, Gabriel? Exatamente. Nós conhecemos lá também uma empresa, isso é interessante, a Mobileye, né, que foi a empresa que criou o carro maior autônomo, exit, né? Da história de Israel. Maior exit. 15 bilhões de dólares. 15 bilhões de dólares. Foi comprado pela Intel em 2017. E é uma empresa que nasceu de 2 professores da Universidade Hebraica de Jerusalém, que, na verdade, a esposa de um conheceu a esposa do outro, souberam da pesquisa que eles estavam buscando. Na verdade, eles queriam buscar uma pesquisa para fazer um cego ver, né? E se juntaram e criaram essa empresa realmente que junta inteligência artificial com todo o conhecimento da visão, né, artificial, e fizeram hoje uma empresa realmente de bilionária. Futuro carro autônomo, né, Gabriel? Carro Primeiro autônomo. foi uma tecnologia anti-colisão, né, para evitar colisões. Eles obrigaram, por legislação, o Estado de Israel, todos os ônibus e caminhões a terem esse dispositivo para evitar acidentes de caminhão e ônibus. Então não tem nenhum acidente de caminhão e ônibus hoje em Israel devido a esse dispositivo. E esse dispositivo ele é um aprendizado de máquina que vai ser o futuro carro elétrico, no futuro carro autônomo, né, na nossa opinião. Exatamente. Por isso que ela valia tanto. Né, pegando o gancho aqui, Milena, uma pergunta. Onde que entra o programa de educação socioemocional? Eu explico para o pessoal que a maioria não conhece. Assim, a gente tem que ser bem realista, né? Eu sou bem prático. Explica onde que entra aí, é o trabalho que você faz aí. Olha, na realidade, o socioemocional ele entra hoje em todos os aspectos. Quando você fala em socioemocional, você está falando em gestão da emoção também. Divulgaram muito sobre inteligência emocional. Eu quero trazer um outro aspecto, gestão da emoção. Nós precisamos saber fazer essa gestão da emoção. E eu gosto muito quando nós pensamos nos professores da educação de base. Quando você trabalha a gestão da emoção, eu vou até fazer uma brincadeira aqui com vocês. É igual ao alcoólatra. Todos os dias você não tomei o meu copo. Tenho 10 dias sem tomar o minha primeira bebida, o meu primeiro álcool.
Quando nós falamos em gestão da emoção, é todos os dias. Você primeiro precisa se autoconhecer. O professor precisa se autoconhecer para poder ajudar o aluno a se autoconhecer. Então, sempre é uma rede. E quando você fala, se você é uma pessoa mais ansiosa, todos os dias você controlou a sua ansiedade. Então, isso existe. Existem ferramentas, existe uma necessidade hoje corrente. Eu não preciso nem falar das tristezas que nós estamos vendo nas notícias hoje no país, de alunos marcando brigas, em São Paulo mesmo, virou febre, marcando briga e passando nas redes sociais. Então, esse é um processo que é necessário. Ele é necessário hoje na educação, ele é necessário nas indústrias, ele é necessário na nossa vida do dia a dia. Certo? Então, quando nós falamos em socioemocional, ele passa por esses aspectos. E eu falo, até no meio empresarial, já que nós estamos falando aqui muito de empresa, economia, oportunidades, só deixo aí uma pergunta. Você normalmente demite uma pessoa por incompetência ou você demite ela por questões emocionais? Porque ela não soube lidar com as pessoas que estão à sua volta. E qual que é a pedagogia, Milena, avançada, né, para que a gente possa criar esse ambiente nas escolas, esse ambiente favorável à produtividade e esse autoconhecimento que você colocou, que é um lado emocional que no Brasil a gente desenvolve muito pouco, né? Até pela falta de meditação, pela falta, né, desse equilíbrio, né, desse minimalismo, né, que o brasileiro, às vezes, ele é muito materialista, né? Ele quer vencer muito rápido, tem essa ostentação, né, que eu acho que atrapalha muito no desenvolvimento das crianças. Qual que é a sua visão aí na educação infantil, por exemplo? Marcos, hoje nós temos várias opções. Então, você tem a neurociência, você tem a psicologia positiva, você tem a Mindfund, né, que é você trabalhar realmente a questão da mente, da meditação. Então, você tem hoje várias abordagens. O que é necessário é realmente o professor começar a trabalhar esse aspecto para trabalhar com seus alunos. É muito fácil lidar com uma criança, na realidade. Quando nós estamos em sala de aula, quando você vai trabalhar com uma criança, a criança de 4, 5 anos, é isso mesmo, 4, 5 anos, ela não sabe a diferença, ela não sabe o que é o outro, o que não é ter autoestima, ela está aprendendo tudo, certo? Então você tem ali o professor que está dentro da sala de aula com 4, 5, 6 horas com a criança, e se você pega o período integral, ela passa o dia. O professor passa mais tempo com o aluno do que às vezes os pais passam hoje. Então, quando nós fazemos esse trabalho, quando você pensa em fazer esse trabalho, o primeiro ponto é trabalhar o professor. Você não dá, Marcos, o que você não tem. O professor precisa reaprender, ele precisa esvaziar um pouco a sua mente para poder reapresentar os conceitos emocionais que ele pode trazer para a educação. Então, pensar no ser humano, ele é necessário. Agora, como que nós vamos fazer isso? Nós reaprendemos dentro das universidades, aí eu vou ter que voltar para as universidades, reaprendemos dentro das universidades que a pedagogia era ensinar, que a pedagogia é aprender. E a pedagogia, para mim, hoje, ela é muito mais reaprender do que aprender, né? E ouvir, principalmente. E ouvir criança de 4 anos, sim, 4, 5 anos, para até conseguirmos chegar à educação básica, a uma educação superior. Então, é uma questão que você acredita, então, que existe um vício e que você tem que tirar esse vício para a pessoa se enxergar e aí ela começar a fazer essa doutrina, por exemplo, para poder depois voltar ao ensino, por exemplo? É uma capacitação de professores, por exemplo? Ela não é só para os professores, é para nós. Então, quando nós falamos em autoconhecimento, quais são suas qualidades, Marcos? Quais são os seus defeitos? Eu vou trazer um pouco a minha empresa. Nós fizemos um mapa de avaliação agora, uma rodada de avaliação dentro da empresa, certo? E eu ainda não implantei o 360, eu só estou com 180. E nessa ponto de avaliação, toda a equipe foi avaliada e foi muito bom. De repente eu olhei e falei assim, olha, eu sei que eu sou a CEO da empresa, mas eu gostaria de ser avaliada. Eu quero ter essa avaliação. Porque eu também preciso saber
quais são os pontos de cada departamento, então o meu departamento de produção, o meu departamento interno financeiro, o meu departamento administrativo, o meu departamento comercial, os meus consultores pedagógicos, eu preciso que cada um me aponte quais são as melhorias que eu preciso ter. Isso é uma ferramenta. Certo? É uma forma de olhar, mas você se olhar o tempo todo e perceber quais são as suas dificuldades, ela é necessária. E como é que você implanta isso, por exemplo, em escolas públicas ou privadas? Como é que é essa dinâmica da inteligência educacional junto às escolas aí, por exemplo? A inteligência educacional, ela teve o primeiro projeto socioemocional do Brasil. Eu não tenho medo de falar que nós somos a empresa que mais implantou o socioemocional no Brasil inteiro. Então, a inteligência educacional é licenciada exclusiva do projeto do Augusto Cury, que à época chamava Escola da Inteligência, e nós passamos por um processo de evolução, hoje chama Gênios, que usa a mesma metodologia, e nós trabalhamos ele no Brasil, assim, do governo do estado do Pará até o governo do estado do Rio Grande do Sul, nós tivemos esse trabalho sendo implantado. E o que me deixa muito intrigada, Marcos, é que o socioemocional ele está muito forte no sul do Brasil, viu? Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, eles estão bem mais avançados que o resto do país. Talvez essa maturidade, né, de entender que o ser humano precisa, né, desse suporte, né, para ele poder produzir, né, Milena? Exatamente. Dessa quase que uma programação mental para que ele possa absorver o conhecimento, né? São técnicas que você vai utilizando. Isso. Então, quando nós começamos a trabalhar isso há 12 anos atrás, você tem um material, você tem um trabalho a ser desenvolvido, mas tem uma equipe de psicólogos e pedagogos que acompanham de forma intensa a ação com os professores. Então, quando você percebe uma família, um pai, uma mãe, parando para você, olhando para você e falando o seguinte, meu filho está se amando. Eu não imaginava que ele soubesse o que é resiliência. Então, isso não tem preço. Mas isso não faz parte da cultura tradicional familiar? Quando você deu o exemplo do Sul, o Sul é a colonização europeia. Então, assim, não falando bem, mas estou dizendo assim, já tem uma maturidade que já vem há séculos. E a nossa cultura tradicional brasileira é totalmente diferente. Então, quando você fala a questão de trabalhar com os professores, tem que trabalhar com a família também, porque os professores fazem parte da família. Então, isso às vezes é muito difícil para eles. Né? Davidson, talvez o que a Milena me falou foi a primeira vez que eu ouvi sentido na palavra soft skills. Porque ela traduziu como trabalhar soft skills. Porque todo mundo fala muito nessa palavra, mas ninguém sabe como desenvolver. Não, sim. E o que a Milena falou é que está muito além de só família, de só ir para a aula, tem que ter... Não, mas só complementando o que eu disse, assim, que o professor ele é membro da família. Talvez ele sente uma dificuldade maior de absorver, porque a própria criação dele, você falou, essa questão de mudar, de criar o soft skill dele, saber trabalhar com crianças, ali na fase infantil ali, é totalmente diferente. Então, assim, eu acho que o trabalho de vocês é muito mais árduo do que o pessoal... Quando você fala na questão você já vai lá para as universidades, para você formar um professor, um pedagogo ali, como se diz, a gente fala, né, comparando aos carros ali já não tem jeito. Ali você tem que recondicionar o motor, fazer tudo. Presidente, mas eu queria fazer uma referência ao SESC, ao SESI, que teve aqui recentemente, o pessoal da robótica, Milena, e a gente ficou muito impressionado com a postura das crianças e a maturidade de alunos da 8ª série, de 1º ano, e aí vai muito em cima dessa pedagogia que você falou. Né? Que a escola que tem essa pedagogia, as crianças são muito diferentes. A forma que elas encaram o mundo, sabe, Davidson? Elas não encaram o mundo com medo, elas encaram o mundo de frente. E aí vai muito nesse aspecto que a gente falou da Universidade Hebraica de Israel, né? Nós falamos muito da intencionalidade pedagógica. Quando nós falamos em robótica, por exemplo, você pensa no robô, você pensa no fim, certo? Quando nós falamos em intencionalidade pedagógica, lógico, né, raciocínio lógico. Quando você fala em intencionalidade pedagógica, é o caminho, o robô não é a finalidade, é o caminho que você fez para chegar até esse momento que é o importante. Qual foi a intencionalidade? E ali tem como trabalhar socioemocional também? Tem. Tem como trabalhar socioemocional no esporte? Que é um outro material que nós temos com os irmãos Nogueira, que é o Minotauro e Minotouro, que é exatamente isso, que ele trabalha valores, porque ele estudou isso desde dos Emirados Árabes, Japão, Estados Unidos, ele trouxe essa metodologia,
você traz essas abordagens. Então, é como você aborda Que é um a pouco da educação intencionalidade britânica, né? pedagógica. Que trabalha o esporte nessa forma da competição e da organização, né? E aí o lado mental é fundamental, né, no esporte, e você começa a trazer isso para o dia a dia da escola também, né? Eu gostaria até, Marcos, colocar uma situação muito interessante que a gente realizou sábado passado, né, no Sesc Senac, que sábado passado nós tivemos um evento chamado Hackathon, né, que foi um laboratório de inovação que nós fizemos para os nossos alunos do 2º ano da Escola Sesc Cidadania, junto com o Senac Infinity, para passar para eles um exemplo de, digamos, da jornada de um empreendedor de uma startup. Como é que ele consegue resolver o problema, solução, modelo de negócio. É muito bacana que esses alunos eles tiveram assim uma breve capacitação em startups, foi muito bacana esse momento. E o que foi interessante é que durante esse dia, né, que eles passaram com a gente no nosso hub do Senac Infinity, eles tiveram aí 12 horas, na verdade foi mais de 12 horas, começaram às 8 da manhã, terminaram às 9 da noite, então imagina, a gente teve aí 28 adolescentes de 16 anos, ficaram com a gente 13 horas no sábado, né? Toparam esse desafio de criar uma startup. A gente teve aí 7 grupos, foi muito bacana, e eles tiveram toda essa jornada de um empreendedor, de uma startup, como se fosse um hackathon de verdade. O Davidson sabe muito bem aí, já teve algumas experiências aí de hackathon, né, de você criar uma solução tecnológica em um curto espaço de tempo. E o surpreendente é que esses alunos, eles realmente foram muito bem. Então, eles, mesmo jovens, mesmo assim, não tendo todo esse conhecimento, toda essa experiência que um empreendedor, que um founder de uma startup ele tem, eles tiveram todo esse conhecimento. No final, eles tiveram aí um resultado muito bacana. Cada empresa criou sua startup, mostrou, apresentou para uma banca aí, bem profissional. E eles realmente utilizaram muito esses soft skills, né? Eles utilizaram muito essa capacidade de resiliência, aprendizado, não tiveram medo, né, de ousar. Isso foi muito bacana. E isso é espetacular para mostrar o seguinte, que a inovação ela não tem idade. E você realmente poder trazer esses conhecimentos em educação também não tem um momento certo. Qualquer idade é idade, qualquer momento é momento. E a gente sabe realmente que se a gente dá as ferramentas certas, a pessoa ela é capaz realmente de dar resultados espetaculares para a gente. Não sei se esses alunos no futuro, se algum deles vai querer ter uma startup, quem sabe um deles, a turma aqui, quem sabe no futuro até queira investir, né? Isso só o tempo vai dizer, mas eles toparam o desafio, entregaram e mostraram realmente que é sim capaz de você realmente, dando as ferramentas certas, eles conseguem produzir de uma maneira espetacular, né? Ô Milena, conta um pouquinho mais desse projeto aí com o Minotouro aí, dos esportes. Eu sempre fui curioso para entender um pouquinho melhor aí essa didática aí, essa pedagogia, né, que eu gosto de UFC, né? Então eu sei a história deles aí no esporte, eu acho muito legal a iniciativa deles fazerem parte desse projeto educacional. Sim, sim. O Rogério e o Rodrigo, o Minotauro e o Minotouro, eles são duas pessoas com uma visão diferente, né? Quando eles começaram, eu vou contar primeiro, aliás, deixa eu voltar, eu vou contar antes deles entrarem como é que o projeto ele começou. O projeto ele começou com um estudo que foi feito na Islândia. Ah, Milena, a Islândia está muito longe. É pequenininho. Não. Foi um estudo que aconteceu com a ONU. E um dos nossos escritores, que chama Pedro Tringrauzi, que é professor em Harvard, professor da FGV, que é professor da FIFA Master, foi consultor das Olimpíadas. O Pedro foi um dos consultores que participou desse estudo na Islândia. E lá eles tinham uma questão simples. Por que a Islândia tinha os piores índices de violência, consumo de drogas, álcool, morte entre a juventude, e em 20 anos eles passaram a ter as melhores realidades do país, da Europa toda?
E a ONU, ela fazendo as observações, fazendo os estudos, eles perceberam que eles investiram em 2 políticas públicas de forma muito organizada e muito séria: esporte e cultura. Cadê o Gabriel? O Gabriel, né? Que foi embora. Foi tecnologia, né? O Thiago Gabriel, que foi embora aqui, porque ele falou muito isso, a questão da importância da desenvolver a cultura aqui em Goiás. E foram esses 2 aspectos. Quando nós fizemos isso, nós trouxemos uma outra realidade, que era trazer a educação e o esporte. Porque nós passamos muito a trabalhar esporte aqui no Brasil com um viés assim, não, eu quero que ele tenha alta performance. Mas nós nunca pensamos, né? pedagogicamente... Era sempre aquele professor de educação física, né, cansado, né, que joga... viciado, joga a bola, vai fazer o que vocês quiserem aí, né? Mais ou menos isso. E é um professor, e eu não vou condenar o professor, é o que ele gosta. Então, se ele gosta de vôlei, ele vai dar vôlei, se ele gosta de futebol, ele gosta. Negócio desorganizado, né? Mas mais do que isso, é o projeto pedagógico. E nós construímos esse material que tem muito habilidades, que tem muito socioemocional, que tem uma metodologia. Incluímos um caderno de inglês, porque também nós pensamos que a educação ela pode abrir porta, a educação e esporte pode abrir porta para bolsas fora do país. Inclusive, nós temos uma parceria com uma empresa que faz um levantamento, nós estamos com um cadastro ou levantamento de 26 mil bolsas podendo ser levadas. É claro que na pandemia nós tivemos uma parada com isso. E foi quando o Rogério Rodrigo, em um evento nosso, conheceu o nosso projeto. Chama Esporte para Além das Fronteiras. E o Rogério, principalmente o Minotouro, ele olhou e falou assim, Milena, é a metodologia da Tim Nogueira. Só que aqui, ó, na metodologia da Tim Nogueira é lutas, nós fizemos, e nós passamos vários anos estudando, principalmente no Japão. É engraçadíssimo que se você sai com eles no Japão e no Emirados Árabes, eles são mais famosos cultura, do que hein? aqui. Eu nunca imaginei que eles tivessem essa cultura. Muita cultura. No Japão e o Emirados Árabes... O Romário não absorveu desse tanto, não, lá na Holanda e na Espanha. Não, mas ó, se eu tiver oportunidade, eu trago eles aqui para vocês conversar e fazer um bate-papo com eles. E o Japão é fantástico nessa parte, né, educacional. E muito preocupado com os conceitos filosóficos do esporte e das lutas, né? Lá, mais artes marciais. Aqui eu uso lutas porque está na unidade temática da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. E quando eles apresentaram o material, foi muito engraçado que eles apresentaram o material muito importante. Então, você tem algumas metodologias em que nós trabalhamos. No caso, eu transformei, falei palavras socioemocionais, mas valores dentro do material. Então, imagina, você vai trabalhar valores, você vai trabalhar respeito durante um mês enquanto você estiver trabalhando as lutas. Fantástico. Então, primeira coisa que nós começamos a observar é que aquele jovem que gosta de luta, que acha que vai para brigar, na realidade ele vai trabalhar vários conceitos que foram desenvolvidos pelo Tim Nogueira. E eles trouxeram esse material e falaram o seguinte, tá pronto, Milena, está aqui, ó, o Rogério, principalmente o Minotouro. Imagina um tanto que o pessoal que está marcando briga ia ficar feliz com um evento do Minotouro e Minotauro e eles dando uma aula de como o esporte faz o efeito contrário, né? Não é causar briga, né? É o respeito, né? É o respeito. E quando eles apresentaram, nós passamos 8 meses adaptando o material para dentro da sala de aula, para dentro da educação, para dentro da escola. Então, nós temos algumas vertentes, que é o material Esporte para Além das Fronteiras, e esse é o caderno de lutas que eles participam. E foi tão interessante, foi tão importante que nós começamos a construir os outros cadernos, agora para o Fundamental 2, o Fundamental 1. Ele está no ensino médio, de esporte, e o de lutas ele está no Fundamental 2, e nós estamos transformando, e o Rogério e o Rodrigo abraçaram esse projeto como ninguém. Muito legal. Então, acreditando realmente que educação e esporte. E o Augusto Cury, ele entra mais nesse lado cultural, do autoconhecimento, que ele é um escritor que tem mais esse perfil mais espiritual, né? Como é que funciona, por exemplo, Augusto Cury nesse lado pedagógico educacional? Sim. Augusto Cury, eu vou até fazer uma coisa interessante. Augusto Cury popularizou a ciência dele. É o único cientista, o único teórico, pós-doutor, que é vivo e que é autor da sua própria teoria. Então, primeira coisa, eu queria desmistificar, porque todo mundo, quando fala Augusto Cury, lembra dos livros de autoajuda. Isso. Os livros de autoajuda é uma parte.
Eu desafio a quem olha o Augusto Cury como apenas um autoajuda a ler o pós-doctor dele, que está livre, gratuito, se vocês quiserem baixar, que é a Teoria da Inteligência Multifocal. Só que o Augusto Cury trouxe essa teoria da inteligência multifocal, mas ele foi muito esperto. Ele trouxe a filha dele, que é a Camila Cury, que é uma psicóloga, há 20 e poucos anos. Ela resolveu, junto com o pai, montar todo um projeto que chama Escola da Inteligência, que eu trabalhava socioemocional, que foi o primeiro material socioemocional do país e que, sem sombra de dúvidas, é o melhor do mundo. Não é porque eu sou a licenciada exclusiva que eu estou falando que eu faço aplicação. É o melhor do mundo. Quando você pega a avaliação do material, quando você pega a execução do material e vê os resultados. Gabriel, o Sesc aqui tá com uma enciclopédia em Goiânia, entendeu? Gostaria depois de evoluir a conversa com você, Milena. Muito bacana todos esses conceitos. Pode continuar, Milena. Eu só quis fazer um parênteses aqui pro Senac. Deixa eu fazer só uma pergunta aqui. Sai uma enciclopédia entre outra, né? Em relação ao esporte, é muito interessante, que o Brasil é um país onde as crianças, na sua maioria, sempre praticam esporte, sempre direcionam para o esporte. E o nosso esporte mais tradicional e popular é o futebol. Como esse projeto em relação ao futebol, que é onde tem a ascensão social, onde o jovem, aquela criança, acha que vai jogar sempre no Barcelona, tudo. E o pior de tudo, eu tenho que citar um fato que aconteceu comigo aqui, que é interessante. Sábado eu estava em Brasília, a gente estava hospedado no mesmo hotel que estava a Seleção Brasileira de Vôlei. A gente foi tomar café, minha esposa viu. Eu já sabia que eles estavam lá, como funcionário do hotel tinha falado. Eles estavam aqui fazendo teste aqui de Covid aqui, a Seleção de Vôlei está aqui. A gente foi tomar café, ela nem se surpreendeu. Pô, vou tirar uma foto com os caras. Aí estava lá o Renan Dalzotto, que é da nossa época, né? Todo mundo, o Bruninho. Os caras super abertos. Eu pedi desculpa para ele, ele falou que pedir desculpa nada, é uma honra pra gente, assim. No futebol já não vê isso. No aeroporto, você encontra jogador, eles colocam o boné, óculos escuro para não conversar com o pessoal. E são pessoas que vêm de classe baixa, que têm um mínimo estudo possível, mas que quando acontece essa ascensão social, os caras se acham todo poderosos. Vou falar aqui que eu gosto de ser polêmico, o Neymar, que eu acho que é o maior exemplo que existe para as crianças hoje. É um cara que o futebol para ele é o segundo plano. E o projeto em si, eu quero que você fale, o projeto em si do Cristiano Ronaldo e do Messi, é um projeto que foi criado desde o início. Quando eu citei, estava conversando com minha esposa, ela falou, mas eles são diferentes. Eu falei, peraí, eles foram criados para ser homens, não para ser jogador de vôlei. E o jogador de futebol é criado para ser jogador de futebol. Então, onde entra? Explica para mim que você é especialista no assunto. Eu posso falar assim, eu tenho um sonho. Eu vou começar com isso. E o meu sonho é que a educação e o esporte andem juntos. Esse é o primeiro problema que nós temos hoje no nosso país. Você passou os dados aqui do futebol, eu vou te dar um outro dado muito triste, muito triste. Existe um funil no Brasil, que é o seguinte, você tem todos os meninos querem jogar futebol, certo? Só tem um esporte. Todos. Na realidade, depois eu te conto que o lutas é o segundo de maior interesse dos adolescentes hoje, mas todos querem. Quando eles decidem e eles têm alguma aptidão, eles largam os estudos. Lembra quando eu falei no início aqui, eu tenho um sonho, que é fazer com que esses jovens eles não larguem os estudos. Porque o que acontece? Quando você pega o funil, você tem, vamos lá, de 1.000 alunos, 400 jogam bem. Destes 400, 40 vão conseguir sobreviver por um período. Agora, se eu não vou nem falar, é 0,5%, 0,01% vira um Neymar. Vira um atleta realmente que sobrevive pós isso. Qual que é o meu medo? Meu medo é entre esses 400 e esses 40. Estes dois públicos, eles largaram os estudos, eles pararam de estudar, eles não têm uma profissão. Então, quando eu falo, eu tenho um sonho com esse projeto, que é realmente buscar alternativas e fazer com que, de repente, as universidades comecem a olhar e eu não precise mandar esses meninos para fora do Brasil. E que essas universidades consigam olhar o esporte e a educação. Aí eu vou fazer só uma observação. O vôlei é uma das exceções. O vôlei, ele é normalmente o vôlei
eles estimulam com que os seus atletas eles continuem estudando. Você pode ver que normalmente o jogador de vôlei ele continuou e terminou uma faculdade, um ensino tecnológico. Eu defendo muito o ensino O próprio tecnológico. patrocínio do vôlei é o Banco do Brasil. Você tem uma diferença que o Banco do Brasil não patrocina o futebol. Exatamente. Então, quando você observa essas diferenças, ela vem também com o fator educação, né? Agora, eu vou defender o Neymar em uma questão. O Neymar ele tem vários defeitos, mas eu também gosto de olhar as qualidades. O Neymar ele faz uma coisa que é incrível, que é respeito à família, respeito ao pai dele. Então, grande parte do sucesso daquele atleta, ele veio porque o pai abraçou ele, ficou ao lado dele, acompanhou ele e fez com que ele se disciplinasse. Então, tem os seus defeitos? Tem. Mas ele também teve o apoio da família. O Marquinhos vai complementar, porque nós já discutimos isso várias vezes. O próprio pai, que é o mentor, é o que colocou ele lá, é o que dá Mas aí o Neymar... Uma parcela de mau exemplo. Às vezes, o pai, até uma certa comportamento idade... dele, né, vamos dizer assim. Até uma certa idade, eu acho que a presença do pai é fundamental. E aí eu vou citar um outro esportista, já que a gente está falando de esportista, só para não ficar focado nos problemas do Neymar, mas em atletas que conseguiram fazer o que o Neymar não fez, que foi o Lewis Hamilton, quando ele decidiu largar o pai dele de empresário e ele seguiu uma carreira mais profissional. Foi daí que ele ganhou os 7 títulos mundiais dele. Então, a evolução do Hamilton foi muito atrelada ao desligamento que ele teve do pai dele na hora que ele achava que foi necessário. E aí eu vejo que tem outros 2 atletas também que a gente é fã, eu e o Davidson aqui, que é o Rodrigo dos Santos e o Vinícius Júnior, né? Pela humildade, pela postura e o quanto aqueles meninos foram preparados para o sucesso. Porque em nenhum momento você vê eles com esse foco primeiro aí... né, bom vivan, né? Eu vou até complementar. São humildes, né, na questão do homem na frente do futebol. O Marquinhos estava falando aí. E que o que eles estão vivendo agora é o momento de sucesso. Eles sabem que amanhã, no ano seguinte, é outra história. Então o cara não pode ficar se apegando a esses momentos. Que a vida, como você falou, um dia após o outro. O que o Marquinhos está falando aí, já foi discussão até do último podcast, a gente falando sobre isso aí. A gente bate nessa tecla porque... A gente fala do futebol, o futebol é o esporte mais popular. A questão que você está falando de lutas aí, que é o segundo mais desejado. É o segundo de maior interesse Exatamente. da juventude. Cara, mas essa é disciplina pura, é cultura né, oriental, aquilo tudo. O Minotouro, eu já tive com ele, o cara é excelente. Estava esse dia aqui na prefeitura. É um cara, você conversar com ele, falar, moça. Né? Tipo assim, você não assimila ele com luta, com agressividade, nada disso. Quando eu ando com ele, eu fico defendendo ele das pessoas. Mas assim, é interessante, né? Mas o que ele citou, que o Marquinhos citou, porque apesar da base desses atletas que está comparando, eu falo em relação ao Neymar, porque assim, é fato, isso aí está mostrando a todo momento que ele tenta ser o melhor do mundo, mas ele jamais vai conseguir ser o melhor do mundo. Até pelo que ele foi preparado, que ele acha que já conquistou tudo, tem tudo, e a questão do pai. Agora, em relação ao Rodrigo e o Vinícius Júnior, que acabou de ganhar a Champions League, fez o gol do título, você vê a entrevista do cara, foi coisa emocionante, é de chorar. O cara, se fosse o Neymar, se o Neymar ganhar a Copa do Mundo, ele vai ficar meia hora vingando, falando dos outros. Ele não. Ele falou, cara, isso aqui é só o início. Eu sabia que eu ia fazer o gol, eu sabia que eu estava preparado e eu sei que eu posso fazer mais. Então isso é um preparo, né? Essa questão desse soft skills, esse preparo sócio-comportamental do cara, foi trabalhado para mim. Ele se coloca em terceira pessoa, ele não se coloca. Exatamente. Ele se enxerga fora. Ele consegue ter essa visão. Então, para mim, isso foi preparado desde a base da família, onde ele morava, de forma humilde. Né? Cara, você vai ser um jogador, mas você tem que respeitar os outros. Você vai ser um jogador, mas você tem que fazer isso. Você vai ser um jogador. E assim, e a maioria não pensa nisso. Quando você fala a presença do pai e a mãe, é hiper importante. Mas eu vejo que eu joguei futebol, meu menino joga futebol. Quem estraga, na verdade, são os pais. Porque eles mostram, cara, você tem que passar por cima, você tem que ter isso, tem aquilo. Então, todos os princípios, tudo que a gente está conversando, vai por água abaixo. E o esporte de luta que você citou, ele é totalmente o contrário. A disciplina, se o cara quiser desviar, é porque ele quis mesmo. Mas ele prega a disciplina a todo momento, né? A questão do respeito e principalmente de onde você quer chegar e se você chegar, como você vai se comportar. Você lembra que eu falei que você não dá o que você não tem? Certo? As famílias, quando o nosso material do esporte, uma das coisas que chamou muita atenção do Rogério e do Rodrigo, foi exatamente porque nós tínhamos o material para a família. Porque eu preciso trabalhar a família. Eu preciso trazer a família também para outra realidade mental. Ela precisa conversar com você
e entender qual é o seu papel junto à educação. O Rogério fez uma palestra, o Minotouro fez uma palestra para um grupo de famílias agora, desse projeto, e ele pegou e falou, olha, nós estamos aqui, nós somos os mestres, mas o mestre mesmo de verdade são os pais, os seus pais. Olhar para o menino ali, que está olhando um ídolo internacional, né, que pode conversar com ele, sentar com ele e falar isso, no mínimo isso ele vai guardar. No mínimo ele vai pensar, peraí, eu preciso prestar mais atenção. Meu pai, mãe, ou meu familiar, porque a gente sabe que existem várias realidades de família, eles são os meus mestres. E isso tem que ser trabalhado. Isso tem que ser trabalhado na escola, isso tem que ser trabalhado no esporte, isso tem que ser trabalhado na nossa vida. São esses conceitos, Marcos, que também nós fazemos com a gestão da emoção. Muito bom, viu, Milena? Talvez seja um dos melhores podcasts que nós tivemos aqui. E tem assunto para outro, né, Marquinhos? Porque é muito Gintec, conteúdo, é muito rico, né? Muito bacana. De fato, a gente precisa desdobrar depois num novo podcast para a gente aprofundar esses temas. Maravilha. Agradeço imensamente, viu, Milena, Gabriel, pela presença. Eu gostaria que vocês fizessem as últimas considerações. Infelizmente, o tempo passa rápido, né? E a gente precisa terminar por hoje, mas a gente vai, com certeza... pelo Gabriel, que estava aqui mais tempo aqui, para ele falar suas considerações. Bom, novamente, Marquinhos, Davidson, muito obrigado pela oportunidade. Sempre que eu posso falar um pouco aí sobre o Senac Infinity, para mim é um prazer. Milena, parabéns aí pela excelente explanação. Na verdade, só queria comentar 2 eventos que a gente vai ter. Amanhã a gente vai ter um webinar sobre China, startups da China, com um empreendedor, um suíço, né, um empresário suíço que montou uma aceleradora de startups na cidade de Hangzhou, onde fica o Alibaba, é o centro do e-commerce chinês, e vai falar muito sobre essa ponte entre Ocidente e Oriente e por que as startups chinesas estão realmente muito fortes, e isso faz parte do ciclo de webinars que a gente tem realizado. Também, próxima semana, vamos ter um evento GoTech na nossa faculdade Senac, então todos estão convidados para ir aqui na nossa faculdade Senac, no setor Santa Genoveva, na Avenida Caiapó. Vamos falar bastante sobre mercado de trabalho em tecnologia. E também deixo à disposição todos que quiserem saber mais de outros eventos do Senac Infinity, fiquem à vontade para acessar nas nossas redes sociais e nosso site do Senac. E agradecer aí por esse espaço aqui do Gintec, da CESPRO, para a gente poder realmente fazer essa discussão sobre educação e tecnologia, que tem tudo a ver, e o nosso papel é estar junto e cada vez mais fornecer mais soluções para a sociedade. Maravilha. Obrigado, Gabriel. Milena, mais uma vez agradecer imensamente. Estar aqui com o Gabriel falando também sobre tecnologia e nós sobre inovação educacional. Ter aqui a Gintec como um grande parceiro. Agradeço o Marcos, agradeço o Davidson. E vai ser uma honra estar participando, já me coloco à disposição, me autoconvidando a participar de todos os assuntos, porque eu sei que vocês trazem só assuntos relevantes aqui. Então, mas também coloco a inteligência educacional à disposição, quem quiser conhecer um pouquinho mais. Nós temos algumas ações de responsabilidade social dentro da empresa, então existem alguns ensinos à distância que estão gratuitos, muito blog, muito e-book, muito material que vocês possam acessar, livros gratuitos também que possam acessar, porque eu acho que nós precisamos fazer também uma parte como ação de responsabilidade social ali com a empresa. Muito bom, Milena. E o Gintec, a CESPRO, se coloca à disposição aqui o Hub para desenvolver conteúdos aí ligados à educação de jovens, né? A gente tem aproximado muito do Sistema S, vamos trazer aqui também o Senai, vamos trazer o IEL, o Sebrae. A gente quer aproximar muito aí do Sistema S, principalmente nessa vertente educacional, e aí o seu conhecimento aí nos ajuda muito nessa, eu acho que nessa educação para os jovens, né? Com toda essa pedagogia que você coloca aí do esporte, da cultura, né? E o como
essa pedagogia bem estruturada com os professores fazem toda a diferença lá nos alunos, né? Tá bom? Então, muito obrigado a todos. Davidson, só agradecer, mais gratidão a presença aí dessas duas pessoas aí que enriquecem não só o nosso podcast, mas o conteúdo, né, que a gente pode ter. O Camilene e o Gabriel tem, a gente tem conteúdo para mais uns 10 podcasts aí. É muito, muito rico, né? Muito assertivo e é uma linguagem muito popular, né? Que a maioria das pessoas, às vezes, a gente não gosta de entrar muito em linguagem técnica, mas foi muito bom. Parabéns e esperamos da próxima vez receber com novos assuntos aqui no nosso podcast. Agradecer a todos que acompanharam o nosso podcast GoTech Inovação Aberta e Desenvolvimento Tecnológico. Eu vou entrar de férias, vou ficar 15 dias fora e a gente volta no final do mês. Obrigado por todos que acompanharam o nosso programa gravado e até a próxima. Um abraço.